vídeos que a Jennifer, ex-esposa dele, mostrou é justamente dessa atual esposa do Léo Stoppa indo lá mexer na caixa de luz, afrontando a ex-mulher dentro do prédio. Tem muito vídeo, é muita prova, sabe? É coisa assim, absurda. E isso me deixou também um pouco transtornado, que eu falei assim, caramba, como é que pode uma mulher tá de acordo com essa situação? Qual o nome todas dela? as provas. O nome da atual esposa dele é Alana. Eu acho que inclusive Então é por isso que me mandaram agora aqui no privado do Instagram, me mandaram a postagem que essa Alana Stoppa fez. Ela fez uma postagem no Instagram. Eu vou ler aqui a postagem, tá? Ela colocou: novembro de 2024, Luzia fazia 6 anos e tinha pedido uma festinha. Luísa, fazia 6 anos e tinha pedido uma festinha da Elza. Aceitamos a missão. Tivemos medo de dar tudo errado, que a mãe dela de repente não deixasse mais ela vir para a festinha. Para nossa surpresa, deu tudo certo. De lá para cá passou 1 ano e há mais de 10 meses não vemos mais nossa pequena Gorgeous. A vida não é justa e por isso já derramamos muitas lágrimas. Mas sabe, ninguém poderá tirar de nós as belas memórias, as brincadeiras, as historinhas na hora de dormir, os joguinhos de terror. Ninguém. E Luísa, sei que não lerás isso nem hoje nem amanhã, mas logo você mesma abrirá seu telefone e verá que nosso amor por você nunca diminuiu. Lembrando, quem está fazendo isso aqui é a esposa do Stoppa, não é o pai, né? E se esconderem de você, não se preocupe, os coleguinhas de aula saberão quem é o Stoppa e te contarão tudo. Nenhuma farsa é eterna, e tudo que é para quem está fazendo essa covardia contigo está guardado. Te amamos muito e te desejo do fundo do coração toda a felicidade que Deus pode te permitir ter. O tempo passa rápido, aproveita a infância ao máximo que você poderá, o tempo que você puder, e leve a ludicidade com você para toda a vida, para onde for. Estamos aqui, sempre estaremos e lutaremos, não haverá desistência jamais, a justiça e o amor prevalecerão. Te amo, feliz aniversário. Eu não sei o que essa pessoa pensa hoje, depois de tudo que veio à tona, né? Isso aqui ela fez em novembro. O problema é que ela tá junto com o cara, né, Viaro? O Victor. Eu vou explicar algumas coisas para vocês nesse contexto que eu comecei a entender depois que eu tive mais contato com tudo, né? Eu tive a oportunidade de ter muito mais contato depois do primeiro react que eu fiz, que repercutiu demais, e aí eu comecei a receber contatos das próprias advogadas e tudo mais, né? Eles começaram a entrar em contato. Aí o que acontece? Essa história do Stoppa não ter contato com a filha é mentira. E foi uma mentira que ele disse quando ele debateu comigo e eu não tinha como rebater, porque eu não sabia ainda detalhes oficiais sobre o processo. Você viu os diálogos, né, Vitor? Não, depois eu comecei a ver tudo, assim, me mandaram muita coisa. Aí a gente não tá autorizado a divulgar, entendeu, gente? Mas a gente leu. Eu acho que nem deve. Eu acho que nem deve, porque já está tudo muito explicado, inclusive no próprio na própria live que a ex-esposa dele fez no Mídia Livre, né? Eu acho que está tudo muito. Eu fiz a live, eu fiz as 2 lives das 2 partes, já tem 2 partes, né? Eles fizeram parte 1, parte 2, e eu já mostrei as 2 inteiras. Então o que acontece? Ele falou isso para mim quando ele estava debatendo comigo, que a alienação parental estava acontecendo porque ele não conseguia ver a filha. Aí eu fiz uma pergunta para ele, bem direta no meu debate com ele, que parece que eu aluguei um triplex na cabeça dele, e ele começou a falar disso nas lives dele. Eu comecei a ser o assunto das últimas lives dele. Eu fiz uma pergunta bem direta, olhando para ele, e falei assim: cara, a tua filha te odeia? E aí ele... Cara, ele fez assim, ó, ele deu uma pensada, né, deu uma travada, né? Travou. E ele não sabia como responder isso. Aí eu falei: cara, eu tô vendo que você não consegue responder, então não tem alienação parental. Tá? Então, assim, ali eu já consegui começar a desconfiar desse lance. Mas depois, a Jennifer, depois desse monte de mentiras que ele fez, a ex-esposa dele, Jennifer, resolveu fazer aquela entrevista com as pessoas que ela se sentia... até as pessoas perguntaram assim: Vitor, por que a Jennifer não vai no teu canal, já que você tá tão ligado a esse assunto, porque você fez os reacts e tal? Falei: cara, a Jennifer tem que fazer
as declarações ao lado das pessoas que ela se sente mais à vontade. A gente reage depois. Se ela sentiu à vontade, ela sentiu à vontade aonde? Lá naquele canal, no Mídia Livre, e junto com as 3 advogadas que a auxiliam nos processos. É lá que está sendo feito. Então, então depois eu só reagi e ela viu, inclusive eu agradeci muito porque ela viu, ela assistiu todos os meus reacts do começo ao fim, assistiu. Então o que acontece, cara? Esse Léo Stoppa, ele estava disposto a mentir publicamente, tanto no canal dele, quanto até no debate comigo. Por quê? Porque eu acho que ele nunca imaginou que a esposa dele viesse a público rebater tudo, junto com as próprias advogadas. Lembrando que esse processo, ele é segredo de justiça, e você precisa respeitar esse sigilo. O Léo Stoppa, se a gente pensar bem e a gente começar a analisar, ele já começa na primeira ilicitude, fora das ilicitudes do próprio assédio, ele já começa por um não respeito à justiça e pelo segredo imposto, segredo de justiça imposto. Então esse já é um primeiro ilícito. Tem um outro ilícito que a gente caiu na real também depois, que quando ele estava com a medida judicial de afastamento, né, daquela medida protetiva, a gente descobriu que ele mandava a atual esposa dele, a Lana, fazer as coisas e ele comandando ela pelo telefone. Ou seja, não importa se ele não estava lá. Se ele manda um terceiro fazer, ele também está cometendo um ato ilícito de desrespeito a uma medida judicial. Então, cara, esse caso ele foi crescendo, assim, de um jeito. E aí eu me deparo com a matéria do DCM, do Fernando Miller, onde ele manda um recado para um outro cara, tipo, tratando a morte daquela mulher que foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro. Olha, eu vou te falar, cara, eu vi assim, alguns segundos daquela imagem, eu nem queria ver mais a imagem, porque é muito assustador, né? Aquele arrasto lá, então assim... Chamou o cara de herói, velho. Chamou o cara de irmão de herói. Não, cara, não tem. Então assim, e eu vou te falar, a parte mais crítica disso tudo foi quando estava debatendo comigo, e no próprio react que eu fiz de um outro vídeo dele, e depois no debate comigo ele corroborou, ele repetiu por dezenas de vezes a seguinte argumentação. A Lei Maria da Penha, abre aspas, isso aqui são falas do Léo Stoppa, abre aspas. A Lei da Maria da Penha nada mais faz que desestabilizar o homem ao ponto de matar a sua companheira e depois se matar. Falou no ar. Ele falou no ar, na minha cara. Aí eu também disse o seguinte, abre aspas pra mim mesmo agora. Tipo assim, eu disse o seguinte, cara, se eu fosse a tua ex-esposa, eu estaria nesse exato momento fazendo um novo boletim de ocorrência contra você e pedindo uma outra medida uma medida protetiva, não somente a integridade da própria mulher, como da filha também. Agora você teria motivos para não ver a filha de verdade. Porque esse apito de cachorro que você tá dando, normalizando um homem matar a companheira e se matar... Você tá normalizando, cara, essa atitude, mano. Isso aí é culpa das mulheres. Mulheres fazem a gente matar. Não, culpa da lei. Não, culpa da lei. Da lei, não é da mulher, é culpa da lei. Sim, se levar em consideração o fato de que a Brasil Paralelo fez um documentário dando protagonismo ao cara que deixou a Maria da Penha defendeu, isso é importante ser dito. O Léo Stoppa defendeu a Brasil Paralelo, mesmo que ele não tenha citado. Todas as falas dele estavam indo nessa direção, Pois é, então o documentário da Brasil Paralelo trouxe o protagonismo para o cara que deixou a Maria da Penha paraplégica e dizendo que era uma invenção, que ele tinha sido um perseguido pela justiça. Esse documentário da Brasil Paralelo depois caiu do ar, foi caçado, etc. Mas esse cara é um... Não, mas tem mais. Deixa. Hoje eu recebi, inclusive no ar, eu estava no ar, eu recebi a notícia de que a Jennifer,
ela já está tomando novas atitudes para se proteger, porque o Léo Stoppa, sem aviso nenhum, simplesmente apagou todos os seus canais, ele tirou do ar todos os seus canais, e ninguém sabe o que pode acontecer. E aí? Claro. O cara tira todos os canais do ar, diz que um homem ferido entre aspas, pela Lei Maria da Penha, tem a possibilidade de matar a sua companheira e se matar. Isso é normal. A lei faz isso. Então, quer dizer, a gente não sabe até que ponto esse cara pode fazer alguma coisa. E aí, a gente questionou também o seguinte... pelo artigo 29 do Código Penal, que é o artigo que fala sobre o concurso de pessoas, né, ele diz o seguinte, que todos aqueles... eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas é mais ou menos isso aqui, é quase isso. Se não for isso, é quase isso. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas cominadas na medida da sua culpabilidade. Alguma coisa, quase isso. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que a atual esposa dele, na medida do assédio e das coisas que foram feitas contra a ex-esposa, ela está envolvida. Sim. Com maior ou menor culpabilidade, mas está envolvida.